Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a revelação de Deus ao povo de Atenas, que é uma das histórias registradas nesse livro Fator Melquisedeque, do autor Dom Richardson. Esse livro fala sobre o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. O livro ele é dividido em duas partes, uma que fala do fator Melquisedeque e a outra que fala do fator Abraão. O fator Melquisedeque se refere às revelações especiais que Deus deixou aos povos ao redor do mundo a respeito da sua soberania, bondade e sobre o Salvador que viria. E a revelação, o fator Abraão, trata-se da revelação de Deus registrada nas Escrituras, a Bíblia Sagrada como conhecemos hoje. A revelação de Deus ao povo de Atenas, o autor, Dom Richardson, ele relata aqui que na cidade estava acontecendo uma praga. Essa praga, ela foi causada por causa de uma maldição devido a uma traição que determinado rei cometeu a um povo. Então, uma praga caiu sobre a cidade. Como os atenienses eles cultuavam vários deuses, eles haviam oferecido sacrifício a esses diversos deuses. No entanto, a praga não cessava. O conselho da cidade resolveu consultar o oráculo de Pítias. E nesse oráculo, a sacerdotisa instrui de que há um Deus que ainda precisa ser apaziguado. Um Deus desconhecido, que ela não sabe o nome, mas que foi revelado para ela que há um sábio que conhece, que pode ajudá-los. Ok, com isso, eles mandam chamar Epimênides. Epimênides, ao chegar à cidade, ele se apresenta ao conselho e ele faz um pedido, que no outro dia, cedo, eles tragam ovelhas famintas, pedreiros, pedras e argamassa. Ok, chegou no outro dia, Epimênides, ele baseia-se em 3 suposições. A primeira suposição é que o Deus interessado na questão da praga não estava representado pelos muitos deuses de Atenas. Segundo, esse Deus era bondoso e poderoso para fazer algo a respeito da praga se fosse invocado para isso. E terceiro, se ele era poderoso e bondoso o suficiente para fazer algo a respeito da praga, logo também seria misericordioso para socorrer aquela população se fosse reconhecido e invocado. Baseado nisso, ele orou, clamou ao Deus desconhecido, pedindo a misericórdia. E ele acrescentou que esse Deus fizesse com as ovelhas o que lhe agradasse. E que se fosse a vontade dele que aquela praga cessasse, então que ele fizesse com que aquelas ovelhas se deitassem na relva ao invés de comer a relva, considerando que as ovelhas estavam famintas. Por incrível que pareça, a oração foi atendida. Algumas ovelhas se deitaram e aí nesse mesmo local eles construíram altares e ofereceram essas ovelhas em sacrifício ao Deus desconhecido. Epimênides mandou que colocasse no altar apenas as palavras agnostitel, que significa na nossa língua, há um Deus desconhecido. Dias depois a praga cessou e o povo adorou a esse Deus desconhecido por um tempo. Logo depois voltaram a adorar os demais deuses que já adoravam. E aí o autor, do Richardson, ele relata que 2 anciões, tempos depois do que aconteceu ali, 2 anciões estavam passando por aquela região e eles relembravam o que aconteceram e viram os altares em ruínas. Então eles decidiram reformar um desses altares, que possivelmente é o altar que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Em Atos dos Apóstolos, o escritor ele fala que Paulo foi evangelizar o povo de Atenas, falar sobre Jesus Cristo para aquele povo.
E ao chegar lá, ele vê muitos deuses, ele fica indignado, porque as pessoas adoram vários deuses. E aí ele ficava contendendo com os sábios daquela época. E os sábios não entendiam nada, eles pensavam, mas esse homem quer introduzir um outro Deus. E aí foi quando Paulo ele se utilizou do que o autor chama no livro de abridor de olhos, uma brecha na comunicação. E aí que ele utiliza o que ele viu naquela região, que foi um altar dedicado ao Deus desconhecido. E aí ele começa o seu discurso e introduz essa questão que, segundo o autor, esperou 6 séculos para ser falada. As palavras que estão registradas em Atos 17 e 23, que Paulo fala: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então ele se utilizou do altar ao Deus desconhecido para falar àquele povo de que esse Deus era quem ele estava anunciando. E ali ele continua introduzindo a sua mensagem sobre a salvação em Cristo Jesus. É isso. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais, em ler o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Fiquem à vontade. Obrigada.